Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à Conferência Livre Mulheres e Meninas na Ciência, Educação e Promoção da Equidade, Permanência e Interseccionalidades em Todas as Ciências. Esse evento é uma realização da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Santa Catarina. A Conferência Livre Mulheres e Meninas na Ciência compõe um conjunto de reuniões preparatórias para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontecerá em junho em Brasília, com o objetivo de subsidiar a elaboração de estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação no Brasil no período de 2024 a 2030. A iniciativa de realização desta conferência integra uma mobilização nacional para incluir na agenda de políticas públicas as desigualdades de gênero e os obstáculos ainda encontrados por mulheres e meninas na entrada, permanência, participação e mobilidade nos diferentes campos científicos. Se ciência e educação devem atuar juntas na construção de uma sociedade democrática, justa, solidária e de bem viver para todas, todos e todes, isso somente será possível quando mulheres e homens estiverem colaborando igualmente e na mesma proporção na produção de conhecimento e nas tomadas de decisão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Hoje o podcast Papo no Auge está diferente. A gente fala aqui diretamente de Florianópolis, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A gente veio cobrir aqui a Conferência Livre Mulheres e Meninas na Ciência, uma conferência organizada aí pela professora Maria Elisa Máximo, que é a secretária regional da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aqui em Santa Catarina. E a gente veio ouvir as muitas vozes das cientistas, das professoras, das mulheres potentes que fazem ciência aqui no Brasil. E por que é tão importante a gente discutir equidade de gênero também na ciência. Então, assim, ao longo desse programa a gente vai trazer muitas falas potentes e eu espero que você acompanhe a gente até o final desse episódio, que está muito bacana, hein? A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enviou a sua mensagem para os participantes desta conferência. Olá, gente! É com grande entusiasmo e satisfação que saúdo a realização dessa Conferência da Ciência, Tecnologia e Inovação. Este evento é muito importante. Ele marca o retorno da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação após 14 anos desde a última edição. É uma grande oportunidade para ouvir a sociedade e discutir políticas relacionadas ao setor. A 5ª conferência em si já é um verdadeiro sucesso. Sob o tema Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Estamos realizando debates em todos os estados brasileiros, além de diversas conferências livres e temáticas cadastradas. É importante destacar que este é apenas o começo de um processo muito mais amplo. A conferência é um importante espaço de diálogo para refletir sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação no país e seu rumo nos próximos anos. É uma oportunidade para analisar os programas, os planos e os resultados da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2023, visando propor recomendações para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para os próximos 10 anos, fazendo uma escuta entre governo e sociedade. Vale ainda lembrar que a CNCTI vai discutir desafios que estão presentes em 4 eixos de ação aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O primeiro é apoiar o sistema de ciência e tecnologia na área acadêmica.
O segundo é apoiar a inovação nas indústrias, a neoindustrialização, para a qual a inovação é muito importante. O terceiro é definir áreas estratégicas como transição energética, transição digital, saúde, meio ambiente, clima, inteligência artificial. E por último, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. São questões importantes que irão nortear a nossa ação nos próximos anos. E é muito bom que essa construção seja coletiva, contando com a inteligência, a experiência e a participação de todos vocês. Convidamos a professora doutora Joana Célia dos Passos, vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer sua saudação. Obrigada, Maria Elisa. Eu agradeço muito o convite para essa conversa, para essa mesa. Agradeço a participação de cada uma aqui. E eu vou usar, sim, o artigo feminino, nesse caso, para me dirigir aqui, ainda que a linguagem de gênero possa estar também contida. Parabenizo novamente a SBPC pela realização dessa conferência livre, né? Bom, eu quero focar aqui, pensar junto, né? Pensar junto é um exercício, para quem faz ciência, necessário, principalmente para nós que somos de áreas que nem sempre somos consideradas cientistas, né? Porque ciência é quem está lá dentro do laboratório desenvolvendo algo que tem um resultado imediato, né? Geralmente é um homem branco, não é? O imaginário do cientista e da ciência no Brasil ainda é esse, né? Bom, o acesso à universidade, né, para mulheres e para homens mostra que o pertencimento de sexo ele não tem impedido as mulheres de chegar à universidade. Os dados mais recentes mostram isso. A gente já é mais da metade dos homens no ensino superior, né? No entanto, bom, embora essa presença de mulheres tenha superado a presença dos homens, ela se dá ainda hegemonicamente em áreas tradicionalmente consideradas de mulheres, né? São as áreas das humanidades, principalmente na área da educação, da pedagogia, do serviço social, quando pensa as áreas das ciências sociais, né? Também é isso, nós não conseguimos ainda extrapolar esse nicho que é do lugar de mulher, a profissão de mulheres. Se a gente acrescentar essa variável, então, de gênero, a questão racial, né, o marcador de raça, cor, nós vamos ter outros elementos para pensarmos. Veja, entre essas mulheres que são maioria no ensino superior hoje, no Brasil, são as mulheres brancas que ocupam esses lugares. Não são as mulheres negras ou indígenas, são as mulheres brancas. O que vai se constatar, então, que esse movimento de acesso das mulheres brancas não pôde ser feito pelas mulheres negras, já que os dados ainda revelam que a taxa de escolarização de mulheres brancas no ensino superior é 23,8%, enquanto que das mulheres negras a taxa não chega a 10%. É grave, né? Século XXI. É com esses elementos que a gente precisa discutir. Então, que ciência tem sido produzida? Muito bem, meus amigos, Papo no Auge 2024, a gente está falando aqui direto de Florianópolis, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu estou com a professora Maria Elisa Máximo, anfitriã da Conferência Livre Mulheres e Meninas na Ciência. E eu queria saber da senhora professora, bem-vinda mais uma vez ao Papo no Auge, por que é tão importante a gente discutir mulheres e meninas na ciência? Seja mais uma vez bem-vinda. Obrigada, Saulo. Muito bom a gente estar participando de novo do Papo do Auge, aqui direto da Alesc, desse momento que é tão importante, que é um momento, e daí já respondendo a tua pergunta, de discussão. Depois de uma lacuna de 14 anos, né, a gente vai ter a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e é uma nova oportunidade que o Brasil está tendo de, através da participação de toda a sociedade, redefinir as estratégias nacionais para ciência, tecnologia e inovação no país e nos seus estados, a partir das demandas
particulares, específicas de cada estado, de cada região, de cada município, né? Então é nesse contexto, né, que essa conferência livre ela se inclui, buscando pautar, né, inserir na agenda dessas políticas públicas para os próximos anos, para a ciência, tecnologia e inovação, todas as questões que cercam a promoção da equidade de gênero nos diferentes campos científicos, né? Então, falar sobre isso de saída já é um reconhecimento de que a gente ainda tem muitos desafios, muitos obstáculos, a gente ainda enfrenta muita desigualdade, muita violência, muita hostilidade, também na academia em relação às questões de gênero. E a ideia, né, do dia de hoje, dessa conferência livre, não é só a gente discutir os diferentes aspectos, né, em que essa problemática ela se apresenta nas nossas vidas, nas nossas jornadas acadêmicas, no nosso dia a dia, dentro das nossas instituições, mas também propor, né, tentar levantar propostas muito específicas, precisas, para poder levar para a Conferência Nacional. Professora, aproveitando o ensejo, a senhora falou em Conferência Nacional, o que é essa conferência que vai acontecer em junho em Brasília, e a senhora vai estar lá certamente discutindo esses assuntos? Então, a Conferência Nacional, na verdade, ela é parte de uma política de participação social nas decisões sobre questões que são importantes para o país. Então, a gente tem Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional de Cultura, Conferência Nacional de Direitos Humanos, Conferência Nacional de Saúde, vamos ter a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a Conferência Nacional, que vai acontecer em junho lá em Brasília, ela é o ponto final, o ponto de chegada de todo um processo de debate que tem ocorrido já desde o final do ano passado nos municípios, nos estados, nas regiões, até chegar na Conferência Nacional. Então, qual que é o objetivo? Né? Que lá na Conferência Nacional cheguem os documentos, os resultados de todas essas etapas anteriores do debate, né, que vão levar para o debate nacional e para a elaboração dessas estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação as demandas que se apresentam nos diferentes espaços, nos diferentes lugares e territórios do país, a partir de conjunturas, contextos específicos. É isso, meus amigos, a professora Maria Elisa Máximo, boa conferência, professora, vai ser um arraso, eu tenho certeza, e ainda mais sucesso para a senhora, e obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Vamos adiante. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora, mestre Helenira Vilela. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, no campus de São José, e também uma das coordenadoras gerais do SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Helenira, a palavra está contigo. Obrigada, Elisa. Bom dia a todas. Quem perde, quem ganha com a exclusão, mulheres e meninas na ciência. Somos a maioria dos doutores que o Brasil tem, nós somos doutoras, em sua maioria, mas queria chamar a atenção de um dado que eu acho estarrecedor: o Brasil só teve uma única vez uma ministra da educação. Isso para mim é absolutamente inaceitável quando você olha que a área de educação é executada por 85% de mulheres em geral. Se você pegar a educação infantil, passa de 90%. Eu queria chamar a atenção que a gente finalmente tem uma mulher, a gente teve algumas mulheres como presidentes da CAPES, e tem um homem como presidente do CNPq. Eu botei a foto dele ali pequenininho, porque ele fez uma fala infeliz recentemente. E aí a gente precisa reparar por que precisa ter mulheres nesses lugares. No CNPq teve pouquíssimas mulheres na presidência, em que ele disse que o movimento Parents in Science atrapalha muito. Deve atrapalhar muito, porque a gente pode imaginar qual foi a carga horária da vida dele que ele gastou cuidando dos filhos, né? Então ele deve achar isso mesmo. Em 1827, foi discutido um projeto de lei sobre os currículos no Brasil. E em 1827, eles decidiram que as meninas precisavam aprender menos matemática do que os meninos. Assim. Então, quando a gente diz, as meninas não chegam no curso de engenharia de automação porque a mulher não foi feita para aprender matemática, isso é secular. Nós temos um boicote do ponto de vista da estrutura de Estado e da organização social ao aprendizado de matemática das meninas. Muito bem, meus amigos, estamos aqui agora com a professora Helenira Vilela, ela que é professora do IFSC, professora de matemática, deu uma grande palestra agora aqui na nossa conferência, a Conferência Livre, discutindo mulheres e meninas na ciência. E eu queria perguntar à professora Helenira,
né, ratificar sua fala lá dentro, né? Por que a gente tem ainda poucas mulheres nas ciências duras? Por que a gente não tem muitas mulheres, meninas, na matemática? Professora, seja bem-vinda. Obrigada. A gente não tem porque a sociedade não deixa. E eu vou dar 2 exemplos que eu citei na minha fala. Um é que em 1827 o Brasil tinha uma definição de que o currículo de matemática para meninos e meninas era diferente. E as meninas era oportunizado aprender menos matemática, menos aprofundada e de menor qualidade. Isso é um dado objetivo, existem muitos outros desse tipo em que você dificulta o acesso das mulheres à matemática. Além disso, a gente tem uma sociedade que cria uma série de obstáculos todos os dias. Esses obstáculos passam por comportamentos sociais de você ter propagandas, estruturas que dizem não, isso não é para menina, deixa que quem vai fazer engenharia é o menino, até coisas muito objetivas como as meninas terem responsáveis desde criança por cuidar dos irmãos, por cuidar da casa. E no fim das contas é porque o capitalismo precisa do trabalho das mulheres, de cuidado que ele se apropria de maneira gratuita. São 12,5 bilhões de horas anualmente que as mulheres trabalham para produzir e reproduzir a força de trabalho e não recebemos nada por isso. E esse dinheiro é apropriado por alguém. Então, essas horas que se transformam em produtividade em dinheiro são apropriadas por alguém. Então, a gente só vai mudar quando a gente mudar a estrutura social que reconheça que produzir e reproduzir as pessoas, cuidar das pessoas é trabalho e ele for remunerado e adequadamente remunerado, né? E aí a gente vai ter as mulheres e as meninas com oportunidades iguais para poder acessar a ciência, principalmente em coisas como a matemática, que é uma ciência antiquíssima, que é feita por mulheres há milênios, mas que a gente dificulta que outras meninas acessem. Fala contundente, dados fortíssimos que a professora Helenira trouxe aqui pra gente, pra conferência. Professora, obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e vamos botar mais mulheres, mais meninas na matemática e na STEM, que a gente chama, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Obrigada. É isso aí, galera, vamos embora, vamos pro auge. Vou passar imediatamente a fala, então, para a Fafá Capella, que é doutoranda em Sociologia e Ciência Política na Universidade Federal de Santa Catarina e que está representando aqui a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Eu me chamo Fafá Capella, atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Acredito que a Helenira trouxe dados aqui, e a própria professora Joana, que elucidam o que é esse ambiente universitário para nós mulheres, a dificuldade que a gente tem em se ver nesses espaços e persistir nesses espaços, né? Eu estudo mulheres na política, né? Participação e ausência das mulheres na política, e eu queria, na verdade, mobilizar uma literatura e apresentar uma literatura que não muda, né, a depender do estudo que é mulheres e sociedade. Né? Quando a gente fala de mulheres na política, mulheres na ciência, mulheres no mundo do trabalho, a gente está falando daquela dicotomia que é mulher público-privado, mulher presente, né, no caso, ausente nesses espaços. Embora cada área tenha a sua própria particularidade, a gente sabe que boa parte de nós aqui vai compartilhar de problemas que são iguais, né? Como o fato de que a gente consegue ir acompanhando um certo ritmo de igualdade de gênero até um estágio. E quando esse estágio ele começa a ser um estágio de ocupação de espaço de poder, e aqui eu falo literalmente de ter a caneta na mão e decidir sobre algo, nós começamos a sofrer constrangimentos que nos retiram desse espaço. Ou, né, que fazem com que a gente até consiga entrar, mas que sofra pressões externas que nos fazem desistir. Muito bem, meus amigos, estamos aqui, né, com a professora, e me permitam chamá-la de professora. Ela já disse que vai jogar para o universo, ela é doutoranda ainda, né, quase doutora e quase professora. Ela representa a Associação Nacional da Pós-Graduação, né? Eu estou aqui com Fafá Capella, tá? E eu queria saber de você, Fafá, a gente acabou de participar aqui, você participou de uma mesa discutindo mulheres e ciência na ciência, né, mulheres e meninas na ciência. Por que é tão importante a gente discutir esse assunto? Por que é tão importante a gente ratificar, né, a presença feminina na pós-graduação? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a entrevista. É uma honra estar participando e contribuindo com o podcast lá da UFSC de Joinville.
Bom, é importante porque a sociedade ela é diversa, né? Nós temos mulheres no plural, mães negras, mulheres jovens, né? Cientistas, trabalhadoras, enfim, dá para pensar num conjunto de recortes, né? Juventude periférica. Só que essa sociedade que ela é diversa, ela, infelizmente, ela se torna uma minoria por estar excluída de espaços institucionais da nossa também sociedade. Ou seja, essa diversidade da população, da sociedade, não está nas universidades, não está no ambiente da política, não está no ambiente da ciência. Embora no último período a gente tenha uma série de políticas públicas que tenham estimulado, né, a entrada desse perfil nas universidades, na pós-graduação, né, a gente ainda percebe que temos um marcador, que é o marcador das desigualdades de gênero, classe e raça, que incide, constrangendo, né, esse perfil dentro da universidade, que foi os exemplos que a gente citou ali, né? Nem sempre isso se dá de uma forma nítida, escrachada. Muitas vezes, né, a boa parte se dá de uma forma velada. Então, é necessário que a gente continue botando o dedo na ferida para cada vez mais, ao falar, elaborar coletivamente e resolver coletivamente esses problemas, né? Se a gente, né, como outras professoras ali me antecederam na mesa, né, olha, há uma política de silenciamento. Se nós não falamos, nós não resolvemos o problema. Então é por isso que a gente tem que continuar, até resolver, a gente tem que continuar a falar. Ah, que legal. Eu queria te agradecer por sua gentileza de estar vindo aqui, né, falar com a gente e desejar muito sucesso para você. Obrigada. Tá, no seu doutorado e que você, quiçá, vire uma... Vamos jogar para o universo, vai dar certo. Isso aí. Vai dar certo. Obrigado, viu, Fafá? Obrigada. Valeu. Tchau, valeu. tchau. Vou chamar agora a professora Alexandra Alencar, que está aqui representando o EBO Epistêmico da UFSC. Sou Alexandra Alencar, sou professora do Departamento de Antropologia da UFSC, também do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Para além da universidade, eu sou uma ativista e, sobretudo, vinculada ao maracatu, a qual eu sou rainha do maracatu Arrasta-Ilha e sou co-coordenadora do BAC Mulher Floripa. E a identidade que eu mais gosto, que mais me atravessa, embora ela apareça invisível nos lates, é que eu sou a mãe do Nagô e do Irê. Que quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela, né? Então, tentando dialogar aqui com o tema, eu queria agradecer a Maria Elisa por estar compondo essa mesa. Eu acho que eu venho aqui muito para trazer o lugar de produção científica por mulheres negras, que é uma produção científica que não é nova. Afinal, como diria Jurema Werneck, os nossos passos vêm de longe. E o melhor de tudo é que a gente não caminha sozinha. Então, é uma produção de mulheres negras, uma produção científica, com tudo aquilo que elas movem e com todos aqueles que elas afetam. A gente precisa falar de colonialismo porque a gente vive numa sociedade, um sistema diário de mortes, de violências, né, como bem foi citado nas outras falas. Então, a gente precisa traçar formas de promover encantamento. Eu vim hoje para falar para vocês, não de um lugar, de uma ciência que exalta uma opressão de sujeitos negros, mas eu vim para falar para vocês da potência que pode ser a produção científica feita por esses sujeitos. Muito bem, meus amigos, voltamos aqui. Estou com a professora Alexandra Alencar, professora da UFSC. Ela deu uma fala primorosa na Conferência Livre Mulheres e Meninas na Ciência. E eu queria saber da senhora, professora, o que é o EBO epistêmico e como é que a gente pode trazer mais mulheres, mais cientistas, mais meninas negras para a academia. Seja bem-vinda aqui ao Papo no Auge. Quero agradecer a oportunidade. Bem, o EBO, ele é uma palavra em Yorubá, que significa oferenda. E uma oferenda muito no sentido de retroalimentar a nossa energia, a nossa vida. E o epistêmico é a gente olhar de uma forma crítica para a nossa produção do conhecimento. Então, nós, enquanto EBO epistêmico, a gente pretende ofertar para a universidade, para além dela, um conhecimento
pautado na diversidade como princípio formativo. E aí, nesse sentido, como é que a gente faz para chamar mais meninas, mais mulheres, enfim, dialogando com elas, criando, fazendo, né, como eu falei há pouco, uma ciência encantada, que a gente consiga afetar, criar empatia, né, fazerem elas se sentirem parte e de que o que elas trazem para a universidade é também um saber que ensina a ser. Que legal. Para quem não sabe, a professora Alexandra, além de cientista, ela é condutora, não sei se eu posso dizer assim, professora, condutora de maracatu aqui nas ruas de Floripa, né? Me lembrou Recife, saudações pernambucanas. Professora, obrigado, viu? Muito obrigada. Valeu de verdade. Professora Alexandra Alencar. Obrigada. Então a gente vai para a apresentação da Tatiana Garcia, da UFSC de Joinville, especialmente do projeto Meninas na Tecnologia. Vou trazer aqui o relato de um projeto que a gente desenvolve lá em Joinville e que nesse ano a gente está extrapolando os limites da cidade. Esse projeto, então, ele é coordenado por mim, professora Tatiana, e pelo professor Carlos Sakelli, que está aqui também, que apesar de ser homem, é um entusiasta da problemática, né? Então ele, né, muitas vezes é mentor dessas ideias, né? E a gente trabalha com outras professoras também lá em Joinville. Então aqui rapidamente o objetivo desse nosso projeto, que já acontece desde 2021, e é discutir o uso da tecnologia com alunas do ensino médio fundamental. E a gente também quer discutir não só com alunas, mas também com professores e professoras, né, da rede municipal, estadual, pública e privada. Então, esse projeto ele teve início em 2021, durante a pandemia ainda, né? Ele nasceu em função de um edital de 2018, que na verdade a gente não tinha ganho esse edital, né? Que era um edital justamente de incentivo a mulheres, né? E aqui, na época, né, ele foi aprovado, mas não tinha verba. E aí lá em 2021 eles, né, conseguiram uma verba e aí então perguntaram se a gente queria executar o projeto. Na verdade, esse ano quem executou mais o projeto foi o professor Carlos, né, em função da pandemia. Então, esse ano, né, nós já tínhamos o apoio da Secretaria Municipal de Educação e fomos procuradas pela Secretaria Estadual, a gerência, né, de Joinville. Uma coisa que é fundamental, né, que tenha realmente a continuar tendo esses editais, né, de apoio para projetos voltados para meninas e mulheres, né, assim como tem um aberto agora do CNPq, né. É importante esses projetos para que a gente possa custear essas ações. Isso é o que a gente tem falado aqui, né, hoje o dia inteiro, que é discutir, desmistificar essa questão, né, do gênero nas profissões, né? Então, profissão de homem, profissão de mulher, que isso não existe, né? Apesar dos números, né, querer nos mostrar que isso existe, né, mas na teoria não existe. Muito bem, meus amigos, agora eu estou com a professora Tatiana Garcia, que é professora da UFSC, Campus Joinville, Centro Tecnológico de Joinville. Professora Tatiana, obrigado, né, por estar aqui falando pra gente, pro nosso podcast Papo no Auge. A gente que agradece. Eu queria saber da senhora, a senhora tem um projeto, coordena um projeto lá no CTJ, em Joinville, que é sucesso, né, que é o Meninas na Tecnologia. Eu quero saber o que é o projeto, né? E uma outra pergunta que eu queria saber da senhora também é como que a gente atrai meninas para as áreas de ciências e tecnologia. Seja bem-vinda. Obrigada, Saulo. O projeto consiste em difundir ciência e tecnologia com o foco nas meninas, né? Então a gente procura ir nas escolas, né, ensino médio fundamental, e passar para elas, ensinar para elas, né, conceitos básicos de eletrônica, programação, ou seja, de tecnologia, para que elas saibam o que é esse mundo. Né? Como eu sempre digo, pode ser que elas não sigam nessa área, mas elas têm que conhecer para poder decidir. Né? Então, o foco é esse, e também desenvolver nelas, né, essa questão de trabalho em grupo, apresentação, né, ao público, esse desenvolvimento delas, né, e com isso aumenta também a autoestima delas, elas avançam no projeto, elas veem que é possível, né? Então, tudo isso é o que a gente quer desenvolver no projeto. Legal. E como é que a gente atrai meninas para a área de ciência e tecnologia? Eu sei que é uma área, assim, que geralmente, como a senhora falou lá na sua fala, é uma área que ainda atrai muitos homens, né?
É uma área, né, que ela isso é histórico, né, tida como uma área masculina, né, e eu acho que tem que mostrar o que é, não existe, né, profissão de homem, profissão de mulher, as meninas podem estar onde quiserem, fazer o que quiserem, né, e elas só precisam conhecer, né, e acreditar. Legal. E perspectivas para o projeto Meninas na Tecnologia em 2024? Então, né, 2024 o projeto ele aumentou muito, né? Então ele era um projeto só de Joinville, ele era só um projeto de ensino fundamental, ele virou de Joinville e fundamental e médio, agora ele extrapolou Joinville, né? Então ele saiu dos arredores, não é nem só Joinville e região, ele tem cidades de outras regiões participando, né? Então a gente tem Blumenau, Tarsílio Costa, São José, Garuva, várias cidades do entorno de Joinville, e com isso a gente está com mais de 700 pessoas, né, participando e, como diz meu colega, né, o céu é o limite. É sucesso. O projeto deles é um sucesso. Professora, obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Saulo. Valeu. Meninas na Tecnologia. Muito bem, minhas amigas, muito bem, meus amigos. A gente termina a nossa participação aqui na Conferência Livre Mulheres e Meninas na Ciência, organizada pela professora Maria Elisa Máximo, secretária regional da SBPC, seção Santa Catarina. A gente esteve aqui colhendo algumas falas de professoras brilhantes, cientistas brilhantes, né, sobre gênero, tá? Sobre a participação de mulheres e meninas na ciência, um assunto fundamental que não se esgota aqui nesse episódio, nessa conferência. A gente vai discutir, mas vai ser discutido além, né, para além dessa esfera aqui, tenho certeza disso. E no nosso podcast também, a gente também não esgota a temática neste episódio, né? A gente vai trazer muito mais conteúdo sobre gênero, né, aqui para vocês ao longo de 2024. Eu espero que você tenha gostado. Não deu pra gente trazer todas as falas porque o evento foi muito dinâmico, né, e a gente se predispôs também a ouvir. Eu acho que é importante a gente, né, enquanto gênero masculino, a gente ouça, aprenda e dissemine esse conteúdo, essa informação que foi posta aqui, tão brilhantemente exposta, e que a gente precisa abrir os nossos ouvidos e aprender. Essa foi a nossa proposta, eu espero que você tenha gostado. Grande abraço e até o próximo episódio. Bora pro auge. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.